Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo de número 22. Lucas 8, 22. Nós vamos ler esse texto. É que eu estou sem retorno, Ronaldinho. Não há retorno aqui, ó. Lucas 8, 22. Ok. Vamos ler. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago? E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus sobre nós, pedir que o Senhor nos conduza. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pelo teu cuidado, obrigado pela presença do Senhor em cada um de nós. Pedimos que tu venhas nos habilitar, ó Deus, pela tua manifestação. Toma a palavra lida nesta hora e registra, ó Deus, gravando, ó Deus, no coração de cada um de nós. É o que nós precisamos do Senhor nesta hora, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém e amém. Então vamos nesse aqui. O texto ele nos apresenta uma experiência narrada por Jesus nosso Senhor, ocorrida com Jesus nosso Senhor, e ele indica que não é tarde, que é possível ainda alguma coisa ser feita, porque o mais difícil é quando a gente olha e diz nada mais pode ser feito. Há uma expressão antiga que eu via quando criança, não sabia o seu significado. Quando alguém queria fazer alguma coisa e não adiantava mais, dizia assim: agora a Inês é morta, não adianta mais. Não sei se você já ouviu essa expressão algumas vezes na vida. E eu ficava pensando, né, quando garoto, mas por que agora Inês é morta e nada mais adianta? Eu ouvia minha mãe falar isso, minha avó. E alguém queria, mas dona Maria, eu vou fazer. Meu filho, mas agora a Inês já é morta, não adianta mais nada. Alguém sabe de onde vem essa expressão? Houve um rei em Portugal chamado Afonso II, e ele mandou assassinar uma jovem chamada Inês de Castro. Ela era serviçal, acompanhante do filho do rei. Afonso tinha um filho, um príncipe chamado Pedro, e Pedro se apaixonou por essa serviçal, essa dama de companhia do príncipe, se apaixonou por ela e quis casar-se com ela, e o rei reprovou o casamento, disse que não poderia casar de modo nenhum, Pedro casar com Inês, porque ela era uma serviçal, e ele insistiu, saiu do palácio real, casou-se com ela e foi morar com ela. Teve filhos com ela, e o rei não suportou ir no monastério, numa abadia, hoje chamamos de seminário, numa abadia. O rei mandou matar Inês, que era nora, que era mãe de seus netos, mas que ele reprovava o casamento com seu filho Pedro. Então ele mandou matar, e Pedro entrou em agonia por causa dessa situação, longe do palácio. Agora sua esposa está morta, Inês está morta, e vagava pelas ruas, mas depois, 2 anos depois que isso aconteceu, veio morrer o rei Afonso. E aí Pedro, que era o seu primeiro sucessor, o imediato sucessor,
ascendeu o reino de Portugal. E ao assumir o reino de Alcobaça, como era conhecido, ele procurou se vingar de todos aqueles que participaram da morte de Inês. Ele mandou desenterrar Inês, colocou nela uma veste real e dizia ele: casada comigo, ele não se casou de novo, casada comigo, então ela é a rainha de vocês. Sentou Inês, o esqueleto de Inês, num trono com uma roupa real e fez os súditos passarem e beijarem a mão de Inês. É conhecida como a rainha cadáver na história da humanidade. E aí ele deu uma ordem aos seus súditos, e eles estão enterrados no monastério de Alcobaça, e ele disse: eu quero ser enterrado em pé, de frente para Inês, para o cadáver de Inês. No dia em que eu ressuscitar, e ela também, a primeira pessoa que eu quero rever é Inês. Olha que amor, que coisa extraordinária. E daí surge a expressão: agora Inês já é morta. Ou seja, mesmo que ela voltasse para o castelo, mesmo que ela tivessem que beijar a mão da rainha, de nada adiantaria, porque agora Inês já é morta. Esse texto muito serve-nos para a reflexão, essa ilustração desta reflexão, porque eles estão num barco, estão atravessando para o outro lado do mar, e Jesus está dormindo no barco. E aí uma grande tempestade envolve o barco em que eles estão. Parecia que tudo ia se perder. O barco se enchia d'água, dizendo que o vento jogava água e eles corriam perigo. E poderia, talvez, a semelhança de Pedro, agora rei do governo de Alcobaça, Portugal, hoje em dia, poderia parecer que tudo estava perdido, que agora já era tarde demais. E eles resolvem então chamar Jesus. E eles então correm até o lugar que Jesus está no barco, dormindo, tempestade, água entrando no barco, e Jesus continua dormindo, mas eles acreditam que não era tarde demais. Eles vão até lá, eles chamam Jesus, Jesus acorda, e aí Jesus repreende a tempestade, a fúria do vento, as ondas do mar, e uma grande bonança se faz. E o texto encerra dizendo que eles estão conversando entre eles, dizendo: que homem é este, que até o mar e o vento lhes obedecem? Que até o mar e o vento lhes obedecem. Que homem é este? Ou seja, não era tarde demais chamar Jesus. Parecia que tudo estava perdido. Ou, usando a expressão, agora Inês é morta, mas nesse caso não. Parecia que tudo estava perdido, mas eles resolvem chamar Jesus, dizendo: Senhor, nós vamos afundar, o barco vai afundar. E Jesus se levanta dizendo: não é tarde, é possível reverter essa situação, é possível ser abençoado, é possível trazer bonança outra vez ao barco e ao mar. O que nesta noite eu gostaria que você pudesse voltar para casa pensando é que quando nós, não importa o tamanho da tempestade, não importa o que aconteceu, se para Pedro lá fosse impossível restaurar a vida da rainha Inês de Castro, aqui no texto não, para nós na noite de hoje também não. Toda vez que parecer impossível, é possível sim você chamar Jesus e Ele retomar e Ele conduzir, porque diferentemente de Inês de Castro, o nosso rei está vivo. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou e continua governando para que nós possamos beijar-lhe a mão, não de um rei cadáver, não de um Senhor morto, mas de um Cristo ressurreto, um Cristo vivo.